E falando já sobre o próximo confronto, né, do São Paulo, e tem até uma informação que a gente estava comentando, né, Luiz Gustavo falou assim, Alan Franco sentiu no último jogo e tudo mais, sobre essa questão do banco de reservas, Juan de Neno, né, a galera estava até comentando, não poderá jogar o próximo jogo do São Paulo, porque atuou apenas 12 minutos, repito, 12 minutos ele atuou na vitória do Cruzeiro sobre o Vila Nova, e ele não poderá mais disputar a Copa do Brasil. Então, o São Paulo também vai ter que mesclar esse ataque, né? E é interessante, Chacon, a gente vê, como você disse, o Ferreirinha é certeza que vai jogar, até pelas últimas atuações, e também porque está suspenso para o jogo do Campeonato Brasileiro, né? Já vai ser poupado automaticamente. Quem pode compor esse ataque com o Ferreira? Você acha que o André Silva? Você acha que talvez possa dar oportunidade para outro atleta, né? De repente com dois pontas jogando, enfim. Queria saber como que você avalia, ou com o Luciano ou com o André, quem pode fazer essa dupla de ataque, né, com o Ferreirinha. Assim, a gente fica querendo saber o que vai acontecer com esse time na questão escalação, a parte tática, né, do São Paulo, porque o Crespo não aparenta que vai fazer grandes modificações em relação ao esquema tático, né? Ele parece ter gostado dos 3 zagueiros, 5 homens no meio de campo e 2 laterais nas alas, né? Em nenhum momento fez um teste com pontas, né? Como alas, né? Então ele quer laterais, ao meu ver. Ele talvez veja a posição de ala como laterais. Talvez não seja nem um 3-5-2 que ele veja, exatamente por não colocar ninguém aberto na esquerda sem ser Wendel e Enzo. Ninguém na direita até agora sem ser... Teve ali em determinados momentos o Bobadilha, mas foi uma improvisação, né, em determinado momento do jogo, circunstâncias. Mas como peça, Cédric hoje é o único que ele está contando, aparentemente. E quando eu pergunto para ele sobre isso na coletiva, falou, parece que você já entendeu que Enzo e Wendel são os nomes pela esquerda. Pela direita, por enquanto, só o Cédric. Não tem outra opção? Ele falou assim, nesse momento, assim, ou a gente tem lateral direito, ou a gente inventa. Ou a gente inventa ou não tem opção, né? Fora o Cédric, né? E o que é invenção? É o Bobadilha, por exemplo, em determinado momento, se eu não me engano, contra o Corinthians ter jogado nessa função, né? Mas assim, foi algo pontual. Corinthians ou Juventude, eu não lembro agora. Mas eu acho que isso é muito mais pontual, entendeu? Não como uma ideia de tipo, poxa, vamos usar, sei lá, o Ferreirão, vamos usar o Ferreirinha aberto como um ala, ou o Lucas. Talvez ele pense muito mais como um 5-3-2, como 2 laterais de fato, né? Isso que eu consigo meio que ver do Crespo com as atitudes dele. Não estou falando que isso seja positivo ou negativo, só estou tentando fazer uma leitura do que foi o Crespo nessas modificações do time principal, do time titular, né? Então, eu acho que assim, essas soluções para essa partida contra o Atlético, acho que vai começar com o Cédric na direita, por exemplo, e o Mike entrando durante a partida se ele estiver bem. Porque é isso que ele fala na coletiva. Quem sabe o Mike não aparece e tudo mais. Já nessa próxima partida, ele deixa claro que no próximo jogo, ele fala do Atlético Paranaense, né? Dependendo dos treinos, claro. Né? Tá voltando de lesão também, é importante a gente pontuar isso, né? Então, também tem que ver como vai ser. Eu acredito que o Mike será, sim, relacionado. E pela esquerda vai ser ou Enzo ou Wendel. Não parece que ele vai fazer grandes modificações quanto a essa ideia. Os alas são mais laterais do que pontas. Então, eu acho que passa bastante por isso. A gente está falando da utilização do Dineno. Aí é uma outra coisa. E no ataque que você tinha perguntado, né? Já aproveitei para falar das alas. Mas no ataque eu acredito que ele também vai querer usar algum cara de referência. E na ausência do Dineno, acredito sim que vai ter ou o André ou o Luciano nessa jogada. O André talvez tenha sido um pouco poupado na questão física, talvez o Luciano seja utilizado de novo,
Até para fase do Luciano tá maravilhosa, mas aquilo, tipo, meio jogo um, meio jogo outro, sabe? E deixar mais o Ferreirinha ou colocar o Tapia no segundo tempo. Eu acho que existem possibilidades para ir fazendo a leitura jogo a jogo. Acho que ainda tem algumas possibilidades, sim, o Crespo, de sair pela tangente. Perfeito. Van, você também colocaria ali, talvez, Tapia e Ferreirinha nessa dupla de ataques? E até seguindo o que o Chacon falou também sobre esse sistema do Crespo, né? Eu também acho que ele não vai fazer grandes mudanças, não. Acho que é mais adaptar mesmo, fazer esse rodízio de jogadores para evitar problemas futuros, porque, assim, uma coisa que eu percebi, assim, a gente vem percebendo nos últimos jogos, é que o time do São Paulo é muito intenso, né? O time do São Paulo, a preparação física realmente tem que estar muito em dia, porque é um time muito intenso. E os jogadores precisam estar o jogo todo pressionando e se movimentando. Então, acho que todos têm que estar nesse ritmo de jogo. Mas eu iria, assim, eu acho que o Ferreira tá, o Ferreira tem... Quando ele entra muito bem. Ele foi titular, ele foi muito bem. Então, acho que ele é um jogador muito importante para o São Paulo. E como ele não vai poder jogar no domingo, escolha perfeita. A gente gostaria muito de ver o Dineno jogar mais, né? A Copa do Brasil também seria importante para isso, mas não tem essa possibilidade, infelizmente, porque mudou a regra, né, da Copa do Brasil. Na primeira e segunda fase, se o jogador atuar para outro time, depois ele pode. Mas ele foi atuar justamente na terceira fase por poucos minutos, né? Então, mas tudo bem, a gente pode aproveitar ele no Campeonato Brasileiro, acho que ele vai poder ser bem aproveitado, mas eu também gostaria de ver mais dele. E assim, o que eu percebo também do Crespo é que ele tem gostado do Tapia, assim, pelo jeito, né? Porque tem colocado o Tapia para ser utilizado. E assim, ontem foi bem, acho que ele ganha confiança, ele estava até sendo criticado por ter tomado algumas decisões erradas ali, mas acho que foi importante o gol para realmente dar essa confiança para ele a mais por parte da torcida também, e por ele mesmo, né? E no Morumbis ainda, da maneira que estava a vibe do jogo ontem, acho que é muito bom. Mas assim, o Crespo ele vai ter muitas opções ali no ataque, né? Para poder mesclar esses jogadores, eu acho que quem entrar tem que fazer um bom papel e aproveitar as oportunidades. E assim, a nossa defesa está vindo muito bem, não tinha sofrido gols em 2 jogos, acabou sofrendo um gol ontem, um golaço, aliás. Mas acho que é isso, acho que é manter o nosso sistema defensivo sólido, o nosso meio-campo ali com algumas variações de vez em quando, ali, né? Às vezes necessárias, porque a gente não tem o Oscar, ainda não pode contar com ele. Mas o nosso ataque, eu acho que temos jogadores diversos e jogadores que são versáteis das maneiras que podem ser utilizadas. Aí o Crespo tem acertado muito nos posicionamentos dos jogadores, em como ele tem armado isso. Então, acho que pode ser bem importante essas opções, né, para os próprios atletas também se adaptarem uns aos outros nas mudanças que pode ser feita. Então, eu acho que é isso. Eu acho que as pequenas mudanças, como eu disse, né, adaptações que o Crespo vai fazer, eu acho que vai ajudar o São Paulo a seguir aí e até conseguir essa classificação para a próxima fase da Copa do Brasil também. E já puxando o debate, né, como a gente falou anteriormente, o Ferrarese não vai poder jogar porque está suspenso. Chacon, seria oportunidade do Igão mostrar serviço? Eu gostaria muito de ver o Igão jogando como profissional de São Paulo. É um menino que vem despontando aí no cenário do Sub-20 há bastante tempo já. Chegou a fazer a pré-temporada com o Zubeldia na Flórida, né? Eu ia falar Florida Cup, nos Estados Unidos, enfim. Você acha que é uma oportunidade também da gente ver, pelo menos relacionado, esses meninos, e até entrada, como você disse, no Grute, Luan, enfim? Então, mas assim, o Igão ele também perdeu espaço no Sub-20, né? Ele estava como reserva lá, muitas vezes. Então tem que saber primeiro como é que ele tá. Como ele tá treinando. Se é algo assim, o Crespo ele vai estar contando com... Só para dizer, ele estava com uma lesão, Chacon. Aí ele voltou recentemente. Por isso que então, ele não voltou recentemente como na reserva do time, né? No Sub-20. Como é que ele tá, né? Fisicamente, ainda mais com essa questão da lesão. Se ele tá tecnicamente bem, correspondendo dentro de campo, também nos treinamentos. Eu acho que tudo isso tem que ser pontuado e considerado, né? Eu acho que não dá para você simplesmente porque o Igão era o cara tempos atrás aí para ser a reserva do São Paulo na zaga, você pode ter outros nomes passando na frente, né? Eu acho que essa avaliação só vem nos treinos, e os treinos a gente infelizmente não acompanha. Aí é uma decisão do Hernan Crespo. Eu acredito que assim, a quinta vaga sempre tem que ser de um jogador da base, né? E se o quinto cara for assim, destoar tanto, né, do segundo reserva. Então tem, 5 jogadores zagueiros, A gente sempre pensa em 2 titulares, 2 reservas, e o quinto cara
da base. O sistema de 3 zagueiros do Crespo seriam 2 reservas, né? Então, 3 titulares, 2 reservas. Se esse quinto cara, a distância para o quarto colocado for absurda, então aí o erro é muito mais da gestão da base, né? De não conseguir formar um zagueiro reserva vindo da base do São Paulo, né? Do que necessariamente culpa do cara, né? O cara, ele vai destoar, mas é aquilo que ele é, ponto. Então, assim, eu acho que tudo isso acaba pesando, né, na hora da escolha. E não sei se necessariamente o Igão. Eu acho que o quinto cara da zaga tanto faz. É que nesse caso ele vai ser a opção imediata porque o Ferrarese está fora, né? Então isso também há de ser considerado. Mas eu acho que, no geral, meio que tanto faz o quinto homem. Exatamente. Até porque é uma linha de. Como ele trabalha com uma linha de 3 jogadores, né? Eu entendo quando você fala que o quinto zagueiro ser da base, porque tradicionalmente com 2 zagueiros, esse cara não vai jogar tanto. Mas agora, até com o Hernan Crespo, ficou ainda mais importante essa contratação desse zagueiro. Lembrando que a gente perdeu o Juan, gente. Não podemos contar mais com o Juan, porque envolveu um desgaste na negociação para a renovação do seu empréstimo. Van, rapidamente também queria saber sobre essa situação dos zagueiros, né? Se São Paulo pode não ter zagueiros, isso é complicado, né? Não ter zagueiros do banco de reservas. Principalmente pelo esquema do Crespo, né? É o que a gente vem falando. Para você usar um esquema com 3 zagueiros, você tem que ter opções na zaga e boas opções para o time não decair tanto, né? E assim, eu gosto muito do Ferrarese, né? Uma pena ele não poder ter disponível. Eu realmente gosto muito dele. Achei que ele foi muito bem no jogo de ontem. E assim, foi praticamente um meio-campista ontem na assistência que ele deu para o último gol do Tapia, né? E eu fico impressionada com a aparência física do Tapia com o Ferrarese, uma mescla realmente com o Caleri. E ontem foi meio que isso, né? Um tocando pro outro, fazendo gol. Então, acho que é muito importante. E é importante a gente ter esses jogadores versáteis até. E o esquema do Crespo, ele colabora para isso, né? Para os jogadores que estão atrás até poderem evoluir para o ataque, tentarem até umas jogadas. E o Ferrarese tem essa característica, né? Às vezes partir para o ataque e tudo mais. Uma pena a gente não poder contar com ele. Mas o lance da gente não ter um zagueiro assim que a gente vê como promissor ali no elenco, no atual elenco, é uma pena. Eu acho que a gente deveria ter essa quinta opção realmente. E que possa segui-lo, mas o São Paulo deveria realmente investir em trazer um bom zagueiro que seja dentro da realidade do São Paulo, ou, enfim, buscar na base, se tiver realmente, que seja o Igão, enfim, qual seja a possibilidade a gente possa fazer.